de São Paulo, no início da década de 1970, respirava progresso e caos ao mesmo tempo. Os prédios brotavam do chão como se quisessem tocar as nuvens, os carros se multiplicavam pelas avenidas, e em cada esquina, o barulho das buzinas misturava-se ao tilintar dos bondes e ao burburinho das multidões. Era uma metrópole que crescia mais rápido do que sua própria infraestrutura podia suportar. Mas, apesar do ritmo acelerado da cidade, havia um ponto crítico que sempre chamava atenção: o caminho para o litoral. A rodovia Anchieta, inaugurada décadas antes como uma obra-prima da engenharia, já não dava conta do fluxo interminável de veículos. Caminhões engarrafados, turistas em filas quilométricas rumo às praias e acidentes que paralisavam a serra eram problemas cotidianos. Naquele cenário de tensão e necessidade, um homem carregava dentro de si um sonho que parecia maior do que a própria Serra do Mar. Dr. Paulo Nogueira, engenheiro-chefe da Secretaria de Transportes, tinha cabelos já grisalhos nas laterais, mas os olhos brilhavam com a chama da inovação. Para ele, a cidade não podia mais depender de uma única estrada. Era preciso algo novo, ousado, quase impossível. Uma nova rodovia que atravessasse a serra com túneis, viadutos e tecnologia de ponta. Uma via que seria chamada no futuro de Rodovia dos Imigrantes. Naquela manhã de outono, Paulo estava numa sala ampla do Palácio dos Bandeirantes. Mapas abertos sobre a mesa, rolos de plantas espalhados e maquetes improvisadas com papelão demonstravam sua visão. Ele apontou para o traçado com entusiasmo. Senhores, imaginem, uma estrada moderna, com pistas largas, que desça a serra em curvas suaves, com túneis atravessando a montanha e viadutos sustentados por pilares gigantes. Uma obra que não apenas alivie o trânsito da Anchieta, mas que se torne símbolo de modernidade e orgulho para São Paulo. Alguns técnicos e políticos presentes trocaram olhares desconfiados. Entre eles, o coronel Augusto Leme, homem de presença imponente e fala calculada, ajeitou o bigode e resmungou. Doutor Paulo, o senhor fala como se o dinheiro caísse do céu. Construir uma nova rodovia nessa serra? Com esses túneis caríssimos? Ele fez uma pausa, olhando em volta para ganhar apoio. Parece mais fantasia do que realidade. Paulo respirou fundo, ajustando os óculos. Coronel, sei que não é simples, mas precisamos pensar no futuro. A Anchieta foi revolucionária no seu tempo, mas está saturada. Se não agirmos agora, dentro de 10 anos São Paulo vai parar. O povo precisa de soluções. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns técnicos balançavam a cabeça positivamente, outros franziram a testa diante da ousadia. Do lado de fora, enquanto essa reunião se desenrolava, a cidade continuava seu ritmo incansável. Na redação de um jornal da Avenida São João, uma jovem jornalista, Helena Martins, corria de um lado a outro com uma máquina de escrever portátil debaixo do braço. Ela era nova na equipe, tinha pouco mais de 25 anos, cabelos escuros presos de maneira apressada e uma curiosidade insaciável. Seu editor, um homem sisudo chamado Braga, a chamou de volta à sua mesa. Helena, temos uma coletiva hoje sobre um tal projeto de nova rodovia. Vai lá, cobre, mas não espere muita coisa. É mais uma dessas promessas de governo que nunca saem do papel. Ela sorriu, determinada. Pode deixar, chefe. Quem sabe eu trago algo que preste. E assim, pela primeira vez, os caminhos de Helena e do Dr. Paulo estavam prestes a se cruzar. A coletiva aconteceria num auditório do governo estadual. O ambiente estava lotado de jornalistas, técnicos e curiosos. Paulo subiu ao palco com seu jeito sério, mas com brilho nos olhos. Helena observava atentamente da primeira fila, com o bloco de anotações pronto. A nova rodovia será um marco, disse Paulo com firmeza. Ela não será apenas uma duplicação da Anchieta, mas uma solução de engenharia inédita no país. Estamos falando de quase 60 quilômetros de pista, cortando a serra por túneis e sustentada por viadutos gigantescos. Um repórter levantou a mão. Doutor Paulo, e o custo disso tudo? Não seria um delírio megalomaníaco? Paulo manteve a calma. Custos existem, sim, mas devemos pensar em quanto custa para o povo perder horas no trânsito, em quantas vidas se perdem em acidentes, em quanto atraso custa para a economia. Essa rodovia é um investimento no futuro. Helena notou a segurança dele e rabiscou em seu caderno, um visionário contra o ceticismo. Depois da coletiva, ela se aproximou. Doutor Paulo? Helena Martins, do Jornal da Cidade. Estendeu a mão com confiança.
Gostaria de entrevistá-lo mais a fundo. Ele sorriu, surpreso com a ousadia da jovem. Claro, senhorita Helena. Mas já aviso, minha história não é de promessas fáceis. É de luta contra barreiras tão grandes quanto essa serra. Enquanto isso, nas estradas da Anchieta, seu Armando Rossi, caminhoneiro veterano, passava mais uma madrugada engarrafado. O motor do caminhão roncava, o suor escorria pela testa, e ele batucava no volante com impaciência. Essa estrada não aguenta mais, murmurou sozinho. Se não fizerem algo logo, a gente vai morrer aqui dentro de tanto esperar. Ele não sabia, mas o sonho do engenheiro Paulo também era, de certa forma, o dele. Uma estrada que libertasse os motoristas do caos diário. O capítulo se fecha com Helena caminhando de volta à redação sob o céu nublado da capital, segurando firme seu bloco de anotações. Ela pensava, se essa estrada sair do papel, será a maior reportagem da minha carreira. E se não sair, será a maior farsa já contada. De qualquer forma, eu vou até o fim. E assim, os primeiros fios dessa história começaram a se entrelaçar. O engenheiro visionário, a jornalista determinada, o caminhoneiro cansado e um político que já tramava pelas sombras. No gabinete escuro de sua casa, o coronel Augusto Leme, após a reunião, falava ao telefone em voz baixa. Essa estrada não pode sair. Se sair, meus negócios vão por água abaixo. Farei o que for preciso para enterrá-la junto com os sonhos desse engenheiro. A manhã seguinte nasceu com o céu carregado sobre a Serra do Mar. A neblina cobria os morros como um lençol de algodão, e o barulho dos caminhões misturava-se ao canto distante dos pássaros. Enquanto a cidade se movia apressada, a rodovia Anchieta já estava lotada de carros e carretas em marcha lenta, como um enorme animal preso no próprio corpo. No meio daquela confusão, seu Armando Rossi dirigia seu caminhão vermelho, um veículo já cansado dos anos de estrada, mas ainda firme. Era um homem de quase 60 anos, pele queimada de sol, mãos grossas como couro e um olhar endurecido por décadas transportando cargas entre o interior e o Porto de Santos. Ao seu lado, sentada no banco do passageiro, estava sua filha, Clara Rossi, de 19 anos. Ela havia insistido em acompanhá-lo naquela viagem, não apenas pela curiosidade de entender o trabalho do pai, mas porque sonhava em ser engenheira. Clara estudava em uma escola técnica e vivia falando sobre cálculos, projetos e pontes. "Pai, olha isso!" exclamou, apontando para a longa fila de carros parados à frente. "Não dá para continuar assim. Você passa metade da vida preso no trânsito dessa serra." Armando suspirou, acendendo um cigarro. "Filha, não é de hoje. Desde que me entendo por caminhoneiro, essa Anchieta é um tormento. Já vi acidente atrás de acidente. Já dormi dias aqui esperando liberar a pista. Essa estrada foi feita para um tempo em que ninguém imaginava o tamanho que São Paulo ia ter." Clara ajeitou os cabelos presos e murmurou, quase para si mesma. "Se eu fosse engenheira, faria uma nova estrada. Uma que fosse rápida, segura, bonita. Uma que ajudasse os caminhoneiros, as famílias, todo mundo." Armando olhou para a filha, com orgulho escondido atrás da dureza da voz. "Quem sabe um dia, menina. Quem sabe um dia." Enquanto isso, em um escritório iluminado por lâmpadas fluorescentes no centro da cidade, Helena Martins preparava sua reportagem sobre a coletiva do engenheiro Paulo Nogueira. Ela havia passado a noite revisando suas anotações, mas algo naquela história não lhe saía da cabeça. Será que esse projeto vai mesmo sair do papel? Pensava. Seu editor Braga passou por trás dela e, sem nem olhar para o texto, comentou: "Helena, cuidado para não se empolgar demais. Esses engenheiros adoram falar bonito, mas no fim, nada acontece." Ela não respondeu. No fundo, sentia que havia mais naquela história. Horas depois, Helena encontrou Paulo para a entrevista exclusiva que havia pedido. Eles se sentaram em uma cafeteria próxima à Praça da Sé. O barulho da cidade entrava pelas janelas abertas, misturado ao aroma de café forte. "Doutor Paulo, por que acreditar que agora vai ser diferente?" perguntou Helena, gravador sobre a mesa. Paulo bebeu um gole de café antes de responder. "Porque a necessidade é urgente. A Anchieta não suporta mais. A cada ano que passa, aumenta o número de veículos, aumentam os acidentes, aumenta o sofrimento das pessoas. Não se trata apenas de construir uma nova estrada, senhorita Helena. Trata-se de dar dignidade ao povo que trabalha, ao caminhoneiro que perde noites na serra,
A família que só quer chegar ao litoral com segurança. Helena percebeu a emoção na voz dele. Mas o senhor sabe que muitos estão contra esse projeto. Dizem que é caro demais, arriscado demais. Paulo assentiu. Sempre haverá resistência quando o sonho é grande. Mas essa rodovia é inevitável. Ou fazemos agora, ou em poucos anos estaremos diante de um colapso. Helena sorriu levemente. O senhor fala como se essa estrada fosse quase uma missão pessoal. Ele a encarou firme. Por que é? Enquanto isso, em outro canto da cidade, no escritório luxuoso de uma empresa de transporte, o coronel Augusto Leme se reunia com alguns empresários aliados. O ambiente cheirava charuto, e os móveis de madeira escura davam um ar de poder e tradição. Senhores, disse o coronel, em tom grave, se essa nova rodovia sair, perdemos o controle do transporte na Anchieta. Nossos contratos, nossas taxas, tudo vai por água abaixo. Precisamos agir. Um dos empresários, um homem gordo e suado, retrucou. Mas, coronel, como podemos barrar isso? A cidade inteira quer essa nova estrada. Leme apoiou as mãos sobre a mesa, inclinando-se para a frente. Sempre há meios. Um boato bem colocado, um escândalo de corrupção inventado, ou até um acidente no momento certo. Não se preocupem. Eu cuidarei disso. Do outro lado da serra, enquanto a noite caía e os faróis iluminavam a estrada, Armando e Clara ainda estavam presos no trânsito. O rádio chiava com notícias sobre o projeto da nova rodovia. Clara, animada, comentou. Olha, pai, estão falando dessa estrada de que o engenheiro Paulo Nogueira falou. Diz que vai ser cheia de túneis e viadutos. Armando bufou. Descrente. Ah, filha, já ouvi muita promessa nessa vida. Até ver com esses olhos, eu não acredito. Mas Clara, com o olhar cheio de esperança, sussurrou. Eu acredito. O capítulo termina com 3 destinos cruzando-se sem ainda se encontrar de fato. Helena, com sua caneta afiada, decidida a acompanhar cada passo dessa história. Paulo, com sua visão firme e coração cheio de convicção. E Clara, a jovem sonhadora que enxergava na nova estrada não apenas um projeto, mas o futuro de sua geração. Na escuridão de seu escritório, o coronel Augusto acende mais um charuto, olhando para o mapa da serra sobre sua mesa. Com uma caneta vermelha, risca um grande X sobre o traçado da futura rodovia e murmura. Enquanto eu viver, essa estrada nunca verá a luz do dia. O sol surgia tímido no horizonte quando Paulo Nogueira estacionou seu carro diante do prédio da Secretaria de Transportes. Era um edifício imponente, de colunas altas e janelas de vidro que refletiam o movimento da cidade. A pasta de couro em suas mãos estava abarrotada de desenhos, cálculos e maquetes em papel vegetal. Naquela manhã, haveria a primeira reunião oficial do comitê para discutir o projeto da nova rodovia. Paulo sabia que não seria fácil convencer os políticos e empresários presentes, mas havia preparado cada detalhe. Dentro da sala de reuniões, a atmosfera era tensa. Havia engenheiros, secretários, jornalistas convidados e, no fundo, sentado com sua postura rígida, estava o coronel Augusto Leme. Seus olhos frios seguiam cada movimento de Paulo, como um predador à espreita. Paulo respirou fundo, ajeitou os óculos e iniciou a apresentação. Senhores, a rodovia Anchieta foi um marco de desenvolvimento, mas hoje ela já não suporta mais o crescimento da cidade. Precisamos de uma nova ligação entre São Paulo e o litoral. Apresento-lhes a rodovia dos imigrantes. Ele abriu os mapas e exibiu os primeiros esboços do traçado. Túneis cortando a serra, viadutos ousados sobre os vales, pistas largas que permitiriam um fluxo moderno de veículos. Não é apenas uma estrada. É um salto para o futuro. Um corredor que dará fôlego à economia, facilitará o turismo e salvará vidas. Imaginem, um trajeto rápido, seguro e eficiente, paralelo à Anchieta. Um burburinho correu pela mesa. Alguns secretários trocaram olhares, impressionados. Helena Martins, presente como repórter, anotava cada palavra, fascinada pela clareza da visão de Paulo. Mas o coronel Augusto pigarreou alto, interrompendo a magia do momento. Com todo respeito, Dr. Paulo, disse ele, em tom grave, mas isso não passa de uma fantasia. Túneis nessa serra? Viadutos dessa altura? Custos astronômicos. Quem vai pagar essa conta? Alguns presentes assentiram, hesitantes. Paulo manteve a calma. Sei que os custos são altos.
Coronel, mas o custo de não agir será muito maior. Congestionamentos diários, acidentes fatais, prejuízos à economia. O futuro tem um preço, e nós não podemos temê-lo. Helena, intrigada, levantou a mão para uma pergunta. Dr. Paulo, o senhor tem um prazo estimado para que essa obra seja concluída, caso seja aprovada? Ele sorriu de leve. Se começarmos ainda este ano, acredito que em menos de uma década poderemos entregar essa estrada pronta. O murmúrio aumentou. Uma década parecia uma eternidade, mas também um sonho palpável diante da crise da Anchieta. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Armando e Clara Rossi estavam em mais uma de suas viagens pela Anchieta. A neblina daquela manhã era tão densa que quase escondia as luzes traseiras dos caminhões à frente. Armando resmungava, irritado. É sempre a mesma coisa, curva atrás de curva, fila atrás de fila. Clara, empolgada, segurava um jornal com a manchete estampada. Projeto da rodovia dos imigrantes é apresentado oficialmente. Pai, olha, é sobre a estrada que eu falei. Eles realmente vão fazer. Armando deu uma risada seca. Menina, já vi promessa de político desde antes de você nascer. Eles falam, e no fim nada muda. Mas Clara não se deixava abalar. Talvez agora seja diferente. Esse engenheiro, Paulo Nogueira, parece que ele realmente acredita. E se for verdade, pai? E se essa estrada mudar tudo? Armando lançou um olhar rápido para a filha, vendo nos olhos dela a mesma esperança que ele já tivera na juventude. E aquilo, de algum modo, o deixou inquieto. De volta à reunião, Paulo encerrava sua apresentação quando o coronel Augusto, ainda insatisfeito, levantou-se de súbito. Senhores, repito, essa estrada não é viável. Vai consumir recursos que poderiam ser usados em hospitais, escolas, habitação. É um devaneio de engenheiro. A sala se dividiu entre os que aplaudiam a visão de Paulo e os que concordavam com a crítica do coronel. O clima ficou carregado. Helena percebeu que estava diante de algo maior do que uma simples disputa técnica. Era um embate de forças, de visões de futuro. Depois da reunião, Paulo saiu exausto, mas confiante. Helena o alcançou na escadaria do prédio. Dr. Paulo, sua apresentação foi impressionante, mas parece que o senhor fez um inimigo poderoso hoje. Ele a olhou. Sério. Não importa. Não luto por mim. Luto pela estrada que este país precisa. Helena sorriu, admirando a coragem dele. Do outro lado da cidade, no escritório tomado pela fumaça de charuto, o coronel Augusto reunia seus aliados. Esse engenheiro pensa que pode me desafiar? Pois bem, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Ele apagou o charuto no cinzeiro de cristal e completou. Já sei exatamente como acabar com esse sonho. A Serra do Mar se erguia imponente diante de Paulo Nogueira. Era um paredão verde, coberto de mata atlântica, com neblina serpenteando entre os galhos das árvores. A cada olhar, parecia que a natureza sussurrava um aviso. Não será fácil. Naquela manhã, Paulo havia levado uma pequena equipe de engenheiros para a primeira inspeção em campo. Carregavam pranchetas, teodolitos e muita expectativa. O objetivo era simples e, ao mesmo tempo, gigantesco: traçar o possível caminho da futura rodovia dos imigrantes. O silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo zumbido de insetos. O grupo caminhava devagar pela trilha íngreme, escorregadia pela umidade. Senhores, observem este trecho, disse Paulo, parando diante de um vale profundo. Aqui, para vencermos a serra, teremos de pensar em viadutos ou talvez um túnel. O desafio é grande, mas é exatamente aqui que a estrada deve nascer. Um dos engenheiros, homem jovem de óculos grossos, coçou a cabeça. Dr. Paulo, construir um túnel nessa encosta é arriscado. O solo é instável, a umidade é constante. O custo pode ser o dobro do previsto. Paulo respirou fundo, encarando o vale à sua frente. Eu sei. Mas se fosse fácil, não estaríamos aqui. Enquanto isso, na redação do jornal onde trabalhava, Helena Martins escrevia seu artigo. O título provisório piscava na tela da velha máquina de escrever elétrica: Uma estrada contra a serra, o sonho e os perigos da rodovia dos imigrantes. Seu texto descrevia a ousadia do projeto e as dificuldades que Paulo e sua equipe enfrentavam. Mas Helena também sentia o peso da responsabilidade. Sabia que cada palavra sua poderia influenciar a opinião pública,
e isso a colocava em rota de colisão com gente poderosa. De fato, poucos quarteirões dali, o coronel Augusto lia um relatório sobre a repercussão da última reunião. Seu senho estava ainda mais fechado que de costume. Essa repórter está transformando esse Paulo Nogueira em herói. Ele bateu o punho na mesa, fazendo tremer os copos de cristal. Isso precisa acabar. Um de seus assessores tentou intervir. Coronel, talvez seja mais prudente esperar. A população está começando a simpatizar com a ideia. Se atacarmos agora, pode haver efeito contrário. Mas Augusto não era homem de esperar. A serra já matou homens mais fortes que esse engenheiro. Vamos ver quanto tempo ele aguenta a pressão política e a natureza contra ele. Na estrada velha da Anchieta, a família Rossi vivia seu próprio dilema. Armando continuava descrente, mas Clara estava cada vez mais fascinada pelo projeto. Pai, eu li o artigo da Helena Martins. Eles vão construir túneis enormes. Vai ser a estrada mais moderna do Brasil. Armando bufou, segurando firme o volante do caminhão enquanto descia a serra em meio a curvas fechadas. Túnel, viaduto, tudo conversa para boi dormir. Até começarem, a gente já vai estar cansado de esperar. Clara olhou para o pai com firmeza. Mas e se começar? E se, de verdade, essa estrada mudar nossas vidas? Armando não respondeu. No fundo, a esperança da filha começava a balançar sua descrença, embora ele não admitisse. De volta à serra, Paulo e sua equipe armavam equipamentos para medir a densidade do solo. O trabalho era lento e cansativo. A cada passo, pareciam enfrentar a própria resistência da montanha. Um engenheiro escorregou e quase caiu num barranco, sendo segurado no último instante. O clima era de tensão constante. Está vendo, doutor? Disse o engenheiro de óculos, ofegante. Essa serra não quer uma estrada. Paulo encarou, com os olhos brilhando de determinação. Então teremos que convencê-la. À noite, exausto, Paulo voltava para casa. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo som do relógio de parede. Ele olhou para os mapas espalhados sobre a mesa e, por um instante, sentiu o peso esmagador da missão. Pegou uma foto antiga de seu pai, imigrante italiano que chegará ao Brasil com nada além de coragem e esperança. Pai, essa estrada vai honrar todos que vieram antes de nós. Na redação, Helena recebia um telefonema anônimo. Uma voz grave a alertou. Senhora Martins, se continuar escrevendo sobre essa rodovia, pode se arrepender. Há gente que não quer essa estrada. Ela gelou, mas respondeu firme. A verdade não se cala. Ao desligar, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Pela primeira vez, percebia que a história da estrada não era apenas técnica ou política. Era uma batalha real, com riscos e inimigos. No alto da serra, a neblina se fechava ainda mais naquela madrugada. Como se a montanha, silenciosa e ancestral, fosse um personagem vivo que resistia ao avanço humano. E Paulo, olhando os relatórios que mostravam o solo instável e os custos crescentes, sabia que estava diante de seu maior desafio. Ele fechou os olhos e murmurou: se desistirmos agora, será como se nunca tivéssemos tentado. A natureza e a política se unem contra Paulo. A serra mostra sua força, Helena começa a ser ameaçada, e o coronel Augusto planeja seus próximos ataques. A estrada começa a pesar como uma luta quase impossível. O sol da tarde se escondia atrás das nuvens pesadas que cobriam São Paulo. O ar estava úmido, como se a própria cidade pressentisse que algo grave estava para acontecer. Na Secretaria de Transportes, Paulo Nogueira ajustava os papéis sobre a mesa, preparando-se para mais uma reunião. O salão estava cheio de representantes políticos, empresários e engenheiros. O clima era denso. A pauta: o futuro da rodovia dos imigrantes. Senhores, Paulo iniciou, tentando manter a voz firme, os estudos de viabilidade confirmam que a estrada é possível. Será cara, será desafiadora, mas é viável. Com viadutos, túneis e tecnologia, poderemos vencer a Serra do Mar. Um burburinho tomou conta da sala. Alguns balançaram a cabeça em concordância, outros franziram o senho. Entre os presentes, um homem levantou-se com um sorriso sarcástico. Era um dos aliados do coronel Augusto. Possível? Talvez. Mas a que custo, doutor Paulo? Sua voz ecoou pelo salão. Já estamos ouvindo que o orçamento será exorbitante, que há riscos de deslizamentos, que vidas podem ser perdidas.
Não acha que é muita ousadia para um estado endividado? Paulo respirou fundo. Ele sabia que era um ataque direto. O que seria ousadia demais? Respondeu, firme. É continuar condenando milhares de caminhoneiros, trabalhadores e turistas a arriscar suas vidas todos os dias na Anchieta, uma estrada que já não comporta o fluxo atual. Um silêncio tomou conta do salão. A verdade estava dita. Mas o silêncio foi logo quebrado pelo mesmo homem, que ironizou. O senhor parece mais um sonhador do que um engenheiro. Paulo não respondeu. Sabia que, às vezes, silêncio era a arma mais forte. Jornal enquanto isso, na redação. Helena Martins datilografava furiosamente em sua máquina de escrever. O barulho seco das teclas preenchia a sala. Seu novo artigo começava com uma frase provocadora. A Serra do Mar nunca foi apenas uma barreira geográfica. Agora, é também o campo de batalha de interesses que vão muito além do concreto e do asfalto. Mas, dessa vez, Helena hesitava. O telefonema de ameaça ainda ecoava em sua mente. A cada palavra escrita, perguntava-se, estaria colocando sua vida em risco? Seu editor, um homem grisalho e paciente, notou sua tensão. Helena, você está estranha. Algum problema? Ela suspirou, apoiando a cabeça nas mãos. Recebi uma ligação. Disseram que se eu continuar escrevendo sobre a estrada, posso me arrepender. O editor ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, falou com calma, mas firmeza. É justamente por isso que você deve continuar. Se há gente querendo calar, é porque você está mexendo onde dói. Mas, Helena, ele a olhou nos olhos, prometa-me que terá cuidado. Helena assentiu. Dentro dela, a dúvida se transformava em determinação. Caminhão articulado na estrada da Anchieta. Enquanto isso, Armando Rossi guiava seu velho caminhão carregado de frutas pela descida sinuosa. Clara estava ao lado, segurando firme o painel cada vez que o caminhão balançava nas curvas apertadas. Pai, olha só essa fila de caminhões parados! Exclamou, apontando para o congestionamento que serpenteava pela serra. Acha mesmo que não precisamos de outra estrada? Armando suspirou, desviando o olhar da filha. Precisar, a gente precisa. Mas acreditar que ela vai sair do papel, isso já é outra história. Clara não desistia. Se esse Paulo Nogueira conseguir, pai, vai mudar tudo. Você não vai mais precisar passar noites inteiras aqui preso, sem chegar a tempo nas entregas. Por um instante, Armando pensou em responder com seu costumeiro ceticismo. Mas, ao ver a esperança brilhando nos olhos da filha, engoliu as palavras. Tomara que você esteja certa, filha. Tomara. Espadas cruzada, a conspiração cresce. Na mansão imponente de Campos do Jordão, o coronel Augusto reunia seus aliados em uma sala iluminada apenas pelo fogo da lareira. O ambiente era denso, com fumaça de charutos e vozes graves ecoando. Esse Nogueira está ficando popular demais, disse o coronel, caminhando em círculos. A imprensa o pinta como visionário. O povo começa a acreditar que essa estrada é possível. Isso é perigoso para os nossos negócios. Um empresário gordo e de bigode grosso ergueu a mão. Coronel, e se sabotarmos os estudos? Se os relatórios de viabilidade forem alterados, tudo pode desmoronar. Outro, mais cauteloso, interveio. Mas se formos descobertos, será um escândalo. O coronel sorriu friamente. Escândalo maior será se essa estrada sair do papel. Ninguém aqui está disposto a perder espaço para esse tal Paulo. O plano começava a tomar forma. Lua crescente o peso em Paulo. Naquela noite, já em casa, Paulo revisava os relatórios enquanto ouvia o vento soprar lá fora. A cada página, sentia a pressão aumentar. Custos altos, riscos geológicos, ataques políticos. E, agora, rumores de sabotagem. Ele massageou as têmporas, cansado. O telefone tocou. Era Helena. Paulo, preciso avisar, estão tramando contra você. Há forças maiores do que imaginamos tentando enterrar essa estrada. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu sei, Helena. Mas se desistirmos, eles vencem. E eu não vou permitir. Do outro lado da linha, ela sorriu, mesmo em meio ao medo. Então estamos juntos nessa. Paulo desligou, sentindo-se menos sozinho. Mas no fundo sabia, o caminho à frente seria ainda mais duro.
A serra não era o único inimigo. Agora, a estrada enfrentava também o fogo da oposição. O coronel e seus aliados armam planos de sabotagem, Helena enfrenta ameaças diretas, e Paulo percebe que a batalha pelos imigrantes não será apenas contra a natureza, mas contra um sistema inteiro que deseja sua derrota. A manhã amanheceu cinzenta, e o nevoeiro se agarrava às árvores da serra como se quisesse esconder segredos. Paulo Nogueira acordou mais cedo do que o habitual, perturbado por uma sensação que não sabia explicar. Preparou seu café forte e folheou novamente os relatórios técnicos da Imigrantes. Tudo parecia em ordem, mas algo no fundo de seu instinto gritava: há algo errado. Marcadora descoberta inesperada. Na Secretaria de Transportes, Paulo foi recebido por um jovem engenheiro, Ricardo, que trabalhava sob sua supervisão. O rapaz parecia nervoso, segurando um maço de papéis. Doutor Paulo, o senhor tem um minuto? Paulo ergueu os olhos, percebendo a aflição do rapaz. Claro. Ricardo. O que houve? Ricardo colocou os documentos sobre a mesa. Eu estava revisando os relatórios de sondagem da serra. Mas, veja isso. Ele apontou para as tabelas de custos e projeções. Há números que não batem. Estão superestimados em quase 30%. Se isso passar adiante, vão dizer que o projeto é inviável. Paulo folheou rapidamente as páginas, sentindo o estômago revirar. Os erros eram grosseiros demais para serem coincidência. Isso não é falha, Ricardo. Isso é sabotagem. O jovem engoliu seco. O que vamos fazer? Paulo fechou a pasta, respirando fundo. Vamos descobrir quem está por trás disso. Mas até lá, silêncio absoluto. Jornal O risco aumenta. Enquanto isso, na redação do jornal, Helena recebia outro envelope anônimo. Não havia remetente. Dentro, um recorte de jornal com sua própria foto ao lado de uma frase escrita em vermelho: pare antes que seja tarde. Ela fechou os olhos por um instante, controlando o medo que subia pela garganta. Mas quando os abriu novamente, havia fogo em seus olhos. Pegou a máquina de escrever e começou a digitar. Não são apenas pedras e lama que ameaçam o futuro da Imigrantes. Há forças ocultas, tão perigosas quanto a serra, tentando manter o Brasil preso ao passado. Seu editor, ao ler o primeiro parágrafo, arregalou os olhos. Helena, isso é praticamente uma acusação direta. Ela não parou de digitar. É exatamente isso. Se querem me calar, vão ter que gritar mais alto. Caminhão articulado armando entre a dúvida e a esperança. Na estrada da Anchieta, o congestionamento parecia interminável. Armando Rossi parou seu caminhão em meio a uma fila que se arrastava lentamente. O calor subia do asfalto e misturava-se ao cheiro de óleo queimado. Clara, ao lado, abanava-se com uma revista velha. Pai, olha só, ela disse, apontando para o rádio do caminhão. Estão falando da nova estrada de novo. Do alto-falante chiado, uma voz de radialista anunciava. Novas denúncias levantam dúvidas sobre a viabilidade da rodovia Imigrantes. Há suspeitas de superfaturamento nos estudos preliminares. Clara olhou para o pai, preocupada. Você acha que é verdade? Armando cerrou os dentes. Não sei, filha. Mas conheço gente que faria de tudo para enterrar esse projeto. Clara, teimosa como sempre, respondeu. Mas também conheço gente que faria de tudo para torná-lo real. As palavras da filha ecoaram na mente de Armando. Pela primeira vez, ele se perguntou se deveria parar de apenas duvidar e começar a apoiar. Espadas cruzada, conspiração exposta. Na mansão do Coronel Augusto, os aliados brindavam com taças de conhaque. Os jornais já estão questionando a estrada. Comemorou o empresário de bigode. Se continuarmos assim, o governo não terá escolha senão engavetar tudo. O coronel, no entanto, permanecia sério. Não subestimem esse Nogueira. Ele é teimoso. Precisamos de mais do que números falsos. Precisamos minar sua credibilidade. Um assessor se aproximou e cochichou algo em seu ouvido. O coronel sorriu pela primeira vez naquela noite. Então é verdade. Helena Martins está no encalço da história. Isso pode ser útil. Alta tensão à armadilha. Dias depois, Paulo foi chamado às pressas para uma audiência extraordinária no Palácio dos Bandeirantes. O governador exigia explicações sobre os relatórios. Na sala imponente, com paredes cobertas de retratos de políticos,
Paulo foi recebido por uma plateia hostil. Os relatórios adulterados haviam chegado às mãos da oposição, e agora todos exigiam respostas. Doutor Nogueira, disse um deputado, com tom acusatório, como o senhor explica que um projeto que antes custava X agora custa quase o dobro? Isso é incompetência ou má-fé? Paulo sentiu o sangue ferver. Ele sabia que estava sendo armado, mas não podia provar nada ainda. O que posso garantir, respondeu, com firmeza, é que não há incompetência nem má-fé. Há, sim, tentativas de sabotar um projeto que é vital para o Estado. O burburinho aumentou. O governador observava em silêncio, avaliando cada palavra. No fundo da sala, Helena estava presente, anotando freneticamente em seu caderno. Seus olhos cruzaram com os de Paulo, transmitindo uma mensagem silenciosa. Não está sozinho. Lua crescente o peso da noite. De volta ao escritório, Paulo sentou-se exausto. O mundo parecia desabar sobre seus ombros. Ricardo entrou, hesitante. Doutor, ouvi dizer que querem afastá-lo do projeto. Paulo levantou os olhos, com um cansaço misturado à determinação. É exatamente o que eles querem, Ricardo. Mas não vou entregar a estrada de bandeja. Naquele instante, o telefone tocou. Era Helena. Paulo, acabei de receber uma denúncia. Os relatórios foram adulterados por dentro da própria secretaria. Isso é maior do que pensávamos. Ele apertou o fone com força. Então temos que ir até o fim, Helena. Porque se recuarmos agora, eles vencem. Do outro lado da linha, ela respondeu com voz firme. Então vamos juntos até o fim. Fogo, ponto de virada. Naquela noite, um caminhão foi incendiado misteriosamente na Anchieta, bloqueando por horas o tráfego. Entre os rumores espalhados estava um bilhete encontrado próximo às chamas. A imigrantes nunca existirá. A notícia correu a cidade como um incêndio. Não era mais apenas política ou números. Agora, a conspiração ganhava contornos violentos. E todos sabiam, a luta pela estrada estava prestes a alcançar um novo patamar de perigo. Os sabotadores partem para ataques cada vez mais ousados e violentos. Paulo é colocado contra a parede publicamente, e Helena descobre que a conspiração vem de dentro da própria secretaria. A batalha pela imigrantes agora não é apenas técnica ou política. É uma guerra pela verdade. O sol mal havia nascido quando a cidade foi sacudida pela notícia. Um novo deslizamento bloqueava parte da Serra do Mar. Não era na Anchieta, nem em uma estrada oficial. Era no próprio traçado previsto para futura imigrantes. A coincidência era perturbadora demais para ser apenas obra do acaso. Paulo Nogueira chegou ao local às pressas. O cenário era desolador. Toneladas de terra e árvores desmoronaram, bloqueando o acesso. Homens trabalhavam para remover parte dos destroços, mas a dimensão do desastre era evidente. Não pode ser coincidência, murmurou ele, olhando fixamente para o deslizamento. Ao seu lado, Ricardo parecia pálido. Doutor, e se eles estiverem tentando provar que a estrada é impossível? Paulo cerrou os punhos. Então vamos provar que não só é possível, como é necessária. Jornal A Voz que não se cala. Enquanto isso, Helena chegava com sua câmera fotográfica e um inseparável caderno. O cheiro de terra molhada e o barulho das escavadeiras misturavam-se com os gritos de trabalhadores. Ela se aproximou de Paulo. Eles querem que a serra fale contra você, disse ela, quase em sussurro. Mas eu vou fazer a serra falar a seu favor. Ele a olhou, exausto, mas com um lampejo de esperança. Como pretende fazer isso? Helena sorriu, determinada, mostrando ao povo que essa estrada não é só concreto e asfalto. É dignidade. É o fim desse caos na Anchieta. Caminhão articulado à fúria de Armando. Na Anchieta, o caos atingia níveis insuportáveis. Um acidente envolvendo caminhões havia deixado a rodovia travada por mais de 10 horas. Caminhoneiros, motoristas e famílias inteiras passavam fome e sede, presas no meio da estrada. Armando Rossi, no volante, socava o painel com raiva. Isso aqui virou um inferno, gritou, enquanto o suor escorria pela testa. Clara, no banco do passageiro, tentou acalmá-lo. Pai, lembra do que eu disse? Talvez a nova estrada seja a solução. Ele respirou fundo, olhando pela janela a fila interminável de veículos. Pessoas andavam pelo acostamento, algumas choravam, outras brigavam.
Se Paulo Nogueira conseguir abrir essa estrada, murmurou Armando, então ele vai ter em mim o maior defensor. Era o início de uma virada no coração do caminhoneiro. Espadas cruzadas, o confronto inevitável. Na mansão do Coronel Augusto, os conspiradores discutiam a escalada da situação. O incêndio no caminhão não foi suficiente, reclamou o empresário de bigode. Agora esse deslizamento, já estão começando a suspeitar de armação. O coronel bateu a mão pesada na mesa. Escutem bem, o plano nunca foi apenas atrasar a estrada. O plano é destruir a reputação de Paulo Nogueira. Se ele cair, a Imigrantes cai junto. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Lua crescente a emboscada. Naquela noite, Paulo foi chamado para uma reunião urgente na serra, supostamente com engenheiros locais. Mas ao chegar, encontrou apenas escuridão e silêncio. O vento gelado soprava forte entre as árvores. De repente, passos se aproximaram. Sombras surgiram na mata. Boa noite, doutor Nogueira, disse uma voz grave. Era um dos capangas do coronel. Ele e mais 3 homens cercaram Paulo. O senhor devia desistir desse projeto. A serra já mostrou que não o quer. Paulo ergueu o queixo, apesar do medo. A serra não fala. Quem fala são vocês, com suas mentiras. O homem riu, aproximando-se. O senhor é corajoso, mas coragem não constrói estradas. Nesse instante, faróis iluminaram o local. Era Helena, que havia seguido Paulo às escondidas. Ela desceu do carro com uma câmera em mãos. Se encostarem nele, o Brasil inteiro vai ver. Os homens hesitaram. Paulo aproveitou para puxar Helena para dentro do carro. Eles arrancaram serra abaixo, enquanto os capangas gritavam atrás. O coração dos dois batia acelerado. Paulo virou-se para ela, ainda ofegante. Você é louca, mas me salvou. Helena sorriu, nervosa. Se querem te derrubar, doutor, terão que passar por mim também. Fogo à chama da revolta. No dia seguinte, Helena publicou uma reportagem bombástica. Denunciava sabotagem, intimidações e pressões ocultas. O texto foi manchete nos principais jornais de São Paulo. Não é a serra que resiste à estrada. São homens poderosos, com interesses obscuros, que tentam manter o povo aprisionado ao atraso. A repercussão foi imediata. Caminhoneiros, comerciantes e até prefeitos de cidades do interior começaram a pressionar o governo para acelerar o projeto. Armando, ao ler a manchete, ergueu o jornal diante dos colegas caminhoneiros. Tá vendo? Não era maluquice. Estão tentando enterrar a estrada porque não querem perder poder. Os homens murmuraram em concordância. Pela primeira vez, havia um movimento de apoio popular surgindo espontaneamente. Alta tensão, o ponto máximo da tensão. Mas o contra-ataque veio rápido. Em rede nacional, políticos aliados ao coronel acusaram Paulo de ser o responsável pelos caos recentes, afirmando que a própria construção da Imigrantes já causava tragédias ambientais e sociais. Paulo foi chamado a depor em uma audiência decisiva. Helena o acompanhou, com suas anotações e provas de sabotagem. Armando, ao saber do encontro, pegou seu caminhão e dirigiu até São Paulo. Ele queria estar presente para testemunhar que o povo precisava daquela estrada. Na sala abarrotada, deputados, jornalistas e empresários esperavam. O clima era sufocante. Paulo respirou fundo, ajeitou os papéis e se levantou para falar. Senhores, a estrada Imigrantes não é um capricho. É uma necessidade. E se alguém aqui ainda tem dúvidas, que ouça a voz do povo que sofre todos os dias na Anchieta. Nesse momento, as portas se abriram. Armando entrou, ainda com a roupa suada da estrada. Ele ergueu a voz, firme. Eu sou caminhoneiro há 20 anos. Já vi gente perder mercadoria, saúde e até a vida naquela rodovia. Essa estrada nova não é luxo, é sobrevivência. A sala explodiu em burburinhos. Helena registrava tudo, sabendo que aquela cena se tornaria história. Paulo olhou para Armando com gratidão silenciosa. Pela primeira vez, ele não estava sozinho. Sino o prelúdio do fim. Mas, no fundo, todos sabiam que a batalha final ainda estava por vir. O coronel e seus aliados não iriam aceitar a derrota facilmente. E enquanto a tensão crescia, boatos de um novo ataque surgiam na escuridão da serra. A guerra pela Imigrantes estava prestes a atingir seu desfecho.
O povo começa a se unir em apoio à estrada. Paulo é defendido publicamente por Armando, e Helena expõe os sabotadores. Mas o coronel prepara um último golpe, deixando todos à beira de um confronto decisivo. O céu sobre São Paulo estava encoberto, prenúncio de chuva. A cidade vivia dias de expectativa. Após meses de conflitos, sabotagens e debates, finalmente chegará o momento da decisão. O governo anunciaria se a rodovia dos imigrantes seria ou não construída. Para Paulo Nogueira, aquele não era apenas o fim de um projeto. Era o peso de anos de esforço, noites mal dormidas, ameaças e, sobretudo, a responsabilidade com milhões de brasileiros. Naquela manhã, ele caminhava pelo gabinete com os olhos fixos em uma pilha de documentos. Helena ajeitava suas anotações ao lado, incansável. "Está preparado?" perguntou ela, a voz calma, mas os olhos denunciando ansiedade. Paulo suspirou. "Preparado? Não sei. Mas sei que não posso desistir agora." Helena colocou a mão sobre a dele. "Você não está sozinho. Caminhão de entrega, o povo se move." Enquanto isso, na Anchieta, uma cena inesperada acontecia. Centenas de caminhoneiros, liderados por Armando Rossi, organizaram um comboio em direção a São Paulo. Caminhões, ônibus e carros particulares seguiam em fila, buzinando e exibindo faixas com os dizeres: "Imigrantes já!" Clara, emocionada, observava do banco ao lado do pai. "Pai, você conseguiu unir essas pessoas." Armando deu um leve sorriso, mas seus olhos estavam marejados. "Eu só disse a verdade, filha. O resto foi a estrada que falou por nós." O comboio cresceu a cada quilômetro, com pessoas se juntando pelo caminho. Era o povo mostrando sua voz de forma incontestável. Espadas cruzadas, a última cartada do coronel. Na mansão do coronel Augusto, o clima era de desespero. Seus aliados estavam divididos, e as reportagens de Helena já haviam minado boa parte de sua influência. "Eles vão aprovar a estrada", gritou um dos empresários, nervoso. O coronel, com o olhar frio e fixo na janela, respondeu: "Não se aprova o que não existe." "Como assim?" Ele se virou lentamente. "Se o canteiro de obras não puder ser iniciado, não haverá estrada." O silêncio caiu pesado. Era claro que o coronel estava disposto a ir além da política. Trovoada o dia da decisão. No palácio do governo, uma multidão se aglomerava do lado de fora. O comboio de caminhoneiros havia chegado. Jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas se espremiam para registrar cada instante. Lá dentro, Paulo apresentava seu relatório final, detalhando cada aspecto técnico da obra. Ele falava com firmeza, mesmo sabendo que inimigos poderosos torciam pela sua queda. A Imigrantes não é apenas uma estrada. Ela é a chance de modernizar o transporte, salvar vidas e devolver dignidade a quem depende da Serra do Mar todos os dias. Um burburinho tomou a sala quando Helena levantou-se para apresentar documentos que comprovavam sabotagens e manipulações. O choque foi imediato. Nomes ligados ao coronel apareciam nos papéis. Do lado de fora, o povo gritava em uníssono: "Imigrantes! Imigrantes! Imigrantes!" Fogo, o último confronto. De repente, uma notícia correu entre os jornalistas. Homens armados haviam sido vistos perto do canteiro de obras. Era a última tentativa desesperada do coronel de impedir o início da estrada. Paulo empalideceu. Eles vão destruir tudo antes mesmo da aprovação. Armando, que havia entrado para testemunhar, ergueu-se decidido. "Não vão não. Essa briga também é nossa." Sem esperar ordens, ele e outros caminhoneiros correram para a serra. Helena pegou sua câmera e o seguiu, enquanto Paulo, dividido entre o dever oficial e a vontade de proteger o projeto, decidiu acompanhá-los. Ao chegarem, viram os capangas preparando explosivos em uma área estratégica. O cheiro de pólvora era forte. "Ei!" gritou Armando, a voz ecoando na mata. "Vocês não vão enterrar o futuro do nosso povo." Os homens sacaram armas, mas se viram cercados por dezenas de caminhoneiros e trabalhadores que haviam seguido o comboio. Era o povo contra os interesses sombrios. Helena registrava cada detalhe, as mãos tremendo. Um dos capangas ameaçou acionar o detonador, mas Paulo avançou. "Se fizer isso, não destrói só a estrada. Destrói famílias, destrói o Brasil." Por um instante, o silêncio dominou a cena. Então, em meio ao confronto,
Policiais chegaram, avisados pela multidão que cercava o palácio. Os capangas foram detidos, e o coronel finalmente exposto como mentor das sabotagens. Nascer do sol sobre montanhas a vitória da estrada. Dias depois, o governo anunciou oficialmente: a rodovia dos imigrantes seria construída. O projeto foi aprovado, e as máquinas logo começaram a trabalhar na serra. Na inauguração simbólica, Paulo cortou a fita ao lado de engenheiros, políticos e representantes da sociedade. Mas, para ele, os verdadeiros heróis estavam ali: Armando, com sua coragem simples; Helena, com sua voz que não se calou; Clara, com a juventude que acreditou no futuro. Helena aproximou-se e disse em tom emocionado: "Você percebeu? Essa estrada não é só sua, Paulo. Ela é de todos nós." Ele sorriu, os olhos marejados. "Sim. E ficará aqui para sempre, como prova de que o povo vence quando não se cala." Estrella Brillante Epílogo. Anos mais tarde, a rodovia dos imigrantes tornou-se um marco do progresso paulista. Milhares de motoristas passaram a percorrê-la diariamente, encurtando distâncias e conectando sonhos. Armando, já mais velho, sorria toda vez que guiava seu caminhão pela nova rodovia, lembrando da luta que ajudou a travar. Clara seguiu os estudos e tornou-se engenheira, inspirada por Paulo. Helena escreveu um livro sobre a epopeia da Imigrantes, tornando-se referência no jornalismo investigativo. E Paulo, já aposentado, costumava visitar os miradouros da serra, contemplando a estrada que havia nascido de suor, lágrimas, ameaças, mas também de coragem, esperança e união. Enquanto o vento soprava entre as árvores, parecia que a Serra do Mar sussurrava sua própria mensagem: o progresso não se detém. Ele sempre encontra caminho.